Galera, agora tá tudo certo, então uma boa tarde para vocês. Para quem ainda não sabe, eu sou a Bruna Camargo e eu tô aqui para te ajudar a realizar viagens mais inesquecíveis de forma independente e ainda economizando. Então eu quero te dar as boas-vindas a mais um vídeo de planejamento mão na massa. E aqui, nessa série de vídeos, eu te trago dicas, ferramentas, técnicas para que você já possa aplicar nas suas viagens. Então são coisas bem mão na massa mesmo. E o que a gente vai conversar no vídeo de hoje? Hoje eu vou te trazer aqui um guia para você conseguir viajar mais vezes no ano. Mas o que seria, né, viajar mais vezes todos os anos? Porque o meu mais vezes, às vezes pode ser diferente do seu mais vezes, né? Afinal de contas, pode ser que você, nesse momento, faça apenas uma viagem por ano, então viajar mais vezes para você já seria viajar 2 vezes, ou você já viaja 2 vezes e gostaria de poder viajar 2 ou 3. Então, o mais vezes vai depender de cada um de nós, né? Pode ser um objetivo diferente para cada um de nós que está aqui vendo esse vídeo. Mas no que esse guia realmente vai poder nos ajudar, então, para que a gente faça mais viagens todos os anos e ainda assim continue dentro da linha aqui de economias. Então, como é que eu consigo continuar economizando nas minhas viagens e realizar mais viagens? Bom, por que o guia vai nos ajudar? Porque aqui nesse guia eu vou te apresentar primeiro o jeito errado, que a gente está muitas vezes acostumado a organizar as coisas, e vou te apresentar o jeito certo. Então, quais são alguns dos passos que a gente pode fazer para se organizar, então, para viajar mais vezes no ano? Mas aí pode te surgir uma dúvida, como por exemplo, Bruna, mas eu já sei que você vai me dizer que eu preciso ter mais dinheiro. Para eu viajar mais vezes no ano, eu preciso de mais dinheiro, isso é óbvio. E o ponto aqui não é esse mesmo. Porque muitas vezes a gente planeja alguma viagem, planeja as nossas viagens da forma incorreta, né? Não planeja da melhor forma possível. E com isso a gente acaba gastando mais. E esse dinheiro a mais que a gente gasta por errar pode estar nos impedindo de fazer uma outra viagem. Então, planejar e, né, nos organizar de forma correta vai fazer a gente gastar menos e poder usar essa diferença de valor para realizar outras viagens, né? Ou pegar ali o valor que a gente tem disponível, talvez por ano, que a gente pretende gastar com viagens, e distribuir esse valor de uma melhor forma, né? Para que a gente faça mais viagens ao invés de gastar muito, talvez, em uma única viagem. Mas não entenda que, tipo, eu não vou vir aqui te dizer, ao invés de você fazer uma viagem grande, faça 5 pequenas. Não é isso. Mas é no sentido de, como eu falei, quando a gente acerta esses pequenos erros, né, quando a gente deixa de cometer eles, a gente vai gerando economias a cada uma dessas viagens e elas podem virar outras viagens, sim. Então, não é uma questão de ter mais dinheiro. Não vou vir aqui te dizer que você tem que ter mais dinheiro porque você vai conseguir fazer mais viagens. Não. A gente vai trabalhar dentro ali de um orçamento que você tenha disponível. Outra questão que pode ter surgido é, mas eu só tenho 20 dias de férias por ano, Bruna, então, porque normalmente eu vendo os outros 10, então só me sobram 20, eu não tenho muito tempo disponível. E aí eu te devolvo com uma pergunta também. Você já parou para pensar em quantos lugares, quanta coisa você pode conhecer, você pode visitar num fim de semana ou num feriado? Porque viajar não é só a gente fazer uma viagem maior de férias, né? Uma viagem para o outro lado do nosso estado, ou para o outro lado do Brasil, ou para um outro país. A gente também pode explorar bastante, né? Explorar melhor a região onde a gente mora, as cidades próximas de onde a gente mora. Então, viajar mais, né? A gente pode viajar mais, conhecer melhor o nosso país, distribuindo, então, esse valor que a gente tem disponível por mais viagens não tão distantes. Então, como eu falei, não é cortar aquela viagem grande, mas é tentar transformar, manter aquela viagem grande que você imagina fazer e ainda fazer outras menores ao longo do ano, ao longo de uma janela de um ano, por exemplo, tá? Então, vamos lá, vamos pro guia. O que a gente vai começar? Vou começar aqui te falando um pouquinho, então, desse jeito errado de começar a se organizar. Ou melhor, um deles
é não se planejar. Porque o que acontece muitas vezes? A gente começa o ano dizendo que esse ano vai viajar mais, que vai explorar, realmente, não, eu vou explorar mais as cidades próximas. Só que na verdade a gente não coloca isso em prática, a gente só fala e não se organiza para isso, não se planeja. Tá? Então, a gente acaba deixando isso passar pelo simples fato de não botar isso no papel e realmente se comprometer com aquilo. Outro erro que é comum é a gente não ter ideia de quanto uma viagem custa. Seja ela uma viagem grande, seja ela uma viagem pequena, pode ser uma viagem de fim de semana. Então esse eu também enxergo como um erro. E isso acaba nos levando para um terceiro erro, que é supor, né, pressupor que viajar é caro ou que uma viagem maior é sempre cara. Né? A viagem para aquele lugar X vai ser muito cara, mas na verdade você nem sabe quanto ela custa, porque você, né, já cometeu o erro anterior, que é não saber quanto uma viagem é, né, quanto que ela vai custar. Você não sabe quanto que ela vai custar, consequentemente você pode acabar cometendo esse erro de pressupor que alguma viagem é mais cara do que ela realmente é, né, e na verdade você nem sabe o que é caro e o que é barato naquele cenário de viagem, tá? Então, quando você parte desse ponto de que ela é mais cara, você acaba não indo atrás e aí você deixa de realizar alguma viagem ou as viagens que você gostaria por causa dessa razão, tá bom? Então, são alguns erros que eu identifico. Agora, o que a gente pode fazer, então, para fazer do jeito correto? Qual caminho a gente pode seguir, então? Vamos seguir aqui no guia. Vamos chegar agora na parte do jeito certo. Vamos lá. Um primeiro ponto que eu gosto de falar bastante é a questão da gente organizar um calendário de viagens. O que isso significa? Já que um dos erros é não se planejar, é não colocar no papel, é não ir atrás, a gente pode resolver isso aqui realmente criando um calendário anual de viagens. Pegando realmente uma agenda, né, uma agenda física, uma agenda eletrônica, o que for, e olhando para uma janela de um ano e pensando o que eu gostaria de fazer de viagens dentro desse um ano, né? E não precisa ser necessariamente, quando eu falo um ano, não é que tem que ser, você tem que olhar de janeiro a dezembro, né? Pode ser a qualquer momento, você pode pegar agora, nesse momento que esse vídeo está sendo gravado, que é em junho, e olhar uma janela de um ano para frente, ou parar agora para olhar de janeiro a dezembro do próximo ano, enfim. Olhar esse cenário maior. Mas aí, você também pode estar se fazendo uma pergunta aí. Mas, Bruna, com tudo isso que está acontecendo no mundo, como é que a gente vai planejar, né? Como que a gente vai fazer um calendário de viagem agora, né? Desse jeito, com tudo que está acontecendo? Que serventia vai ter eu me planejar dessa forma? Bom, a gente realmente, né, tá vivendo um momento diferente que tá nos mostrando, né, que em muitos casos a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem. Então a gente acaba fazendo, às vezes, planos e esses planos precisam mudar, né, ser ajustados ou precisam ser adiados, em alguns casos até cancelados por alguma razão, né? Mas em momento algum isso significa que a gente não tenha que fazer planos. Vou te dar aqui um exemplo. Vamos pensar aqui numa empresa. Uma empresa, ela faz um planejamento anual, tanto seja de gastos, de faturamento, de lucro que ela espera, e a partir dessas metas que ela define, ela traça ali várias ações para tentar colocar em prática aquele plano. Seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande, o que for. Ela faz isso para ela ter um guia, para ela ter um caminho, ela não simplesmente abre todos os dias e acontece. Não, as empresas se planejam para isso. Outro exemplo somos nós, com os nossos planos de vida. Se você pretende comprar um imóvel, você se planeja para isso. Se você vai precisar organizar seu casamento, você vai se planejar para organizar seu casamento, ou para ter filhos, ou o que for. Você vai se organizar para isso. Então, por que não fazer esse planejamento para viagens também? Que comparado com o planejamento de vida, inclusive, é mais simples, né? É mais pontual, é mais de curto prazo. Mas ainda assim é um planejamento. Então, por que não fazer isso? Tá? Então, eu te trago essa reflexão. Claro, no cenário de viagens, é uma coisa mais flexível, mas a gente não precisa deixar de fazer, tá?
Então, ali dentro de uma janela de um ano, eu consigo enxergar esses finais de semana aqui, eu pretendo fazer essas viagens, eu vou ter então as minhas férias, eu consigo dividir em 2 períodos, talvez um período de 20, outro de 10, ou um período de 15 e outro de 5, enfim. Você vai ali olhando para esses cenários e vai encaixando isso, né? Vai encaixando dentro das suas férias, dos feriados, dos fins de semana que você imagina que possa conseguir, então, se organizar para isso, tá? Então, você vai conseguir enxergar as possibilidades de forma muito mais fácil, você vai conseguir se organizar tanto em data, porque você está olhando ali para um calendário que não necessariamente você precisa fixar, principalmente quando a gente pensa em viagens menores, viagens de fim de semana, mas pelo menos elencar ali algumas possibilidades, ou seja, também para sua organização financeira. Outro ponto bem importante quando a gente pensa num calendário e olha para um calendário de viagens, um deles é que a gente acaba evitando de fazer decisões de viagem de última hora, porque quando a gente quero viajar esse ano, e aí você não se planeja e simplesmente decide hoje que você quer viajar, sei lá, semana que vem ou daqui 2, 3 semanas. Isso pode te acarretar em mais gastos, porque você pode, você tá ali querendo fazer uma viagem para um momento muito próximo, isso normalmente pode querer dizer preços mais altos, por mais que seja uma coisa mais próxima. Pode ser que você está tomando essa decisão em um momento de alta temporada, e assim você vai acabar gastando mais, tá? Então, quando você está olhando para o calendário, você consegue, inclusive, encaixar suas viagens pensando nesse tipo de situação, de fugir de altíssimas temporadas. Dependendo do tipo de feriado para onde você vai, você tem que realocar. Nesse feriadão, então, ao invés de eu ir para essa região aqui de praia, que vai ser muito movimentado, os preços vão aumentar, eu vou para essa outra região aqui, que não, né, ser feriado não impacta tanto, não é uma região tão turística ou alguma coisa assim. Ou, por exemplo, num feriadão você pode deixar, ao invés de ir para esses lugares que a gente tem muita atração, talvez ir, por exemplo, visitar uma outra cidade, uma outra capital que seja fácil de você ir de carro, por exemplo, para compensar e não ir para um lugar super movimentado que você vai pagar mais caro. Então, tem todas essas questões que a gente consegue ajeitar quando a gente está olhando para um calendário e a gente se organiza, e às vezes você vai conseguir encaixar mais viagens simplesmente porque você está fugindo de altas temporadas que podem custar, às vezes até a viagem pode custar o dobro só por você estar viajando numa época que é mais movimentada. Então o calendário também nos ajuda nisso, né? E se algum dos teus planos ali dentro do teu calendário não puder ser realizado naquele momento que você estava imaginando, por qualquer razão, tá tudo certo. Você vai se reprogramar, vai colocar ele mais pra frente, vai adiar. Ou mesmo que você tenha que cancelar, você fez ali um planejamento, nem que seja financeiro, então você tem possivelmente talvez uma reserva, um dinheiro separado para essa viagem, que por alguma razão não pode ser feita naquele momento que você imaginava, mas você tem aquilo separado, você pode realizar uma próxima viagem com esse valor que talvez não estava no primeiro momento na tua lista, por essa reprogramação de planos, tá? E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu te digo, inclusive, que eu acho melhor que você tenha algo para reprogramar, que você tenha um plano e por alguma razão você precise mudar esse plano, do que você não tenha plano nenhum. Então, você não vai ter nem o que reprogramar, nem porque alguma coisa mudou e aí você vai ter que reprogramar, essa coisa vai acontecer depois, porque você não vai ter uma coisa planejada para fazer. Então, pense também nisso, né? Não fique com receio de fazer planos e eles mudarem. Olhe pelo lado bom de ter planos, mesmo quando a gente precisa mudar eles ali de cenário, tá? Vamos lá. Outro ponto que é importante aqui, que eu trago para você também como uma parte do guia, é pensar em viagens que você pode fazer perto da sua cidade. E claro, com isso também definir, por exemplo, um teto de gastos por pessoa para cada uma dessas viagens que você pretende fazer mais próximo ali da tua cidade. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de olhar o que tem ao nosso redor, que nos permitiria várias pequenas viagens de fim de semana, porque a gente, de novo, tá sempre lá pensando naquelas viagens
maiores nas viagens de férias. Então, define um teto do que faz sentido para você, R$ 500 por pessoa, para o fim de semana, 300, 700, o que for. Quando a gente faz a parte do orçamento, a gente consegue ter clareza disso. Então, quando você tem noção de quanto uma viagem pode custar, você consegue também de forma muito mais fácil planejar essas possíveis viagens de fim de semana, né? E quanto talvez maior for esse teto, para mais longe você possa ir. E aí aqui você pode procurar uma pousada numa região mais de interior, perto da sua cidade, ou buscar alguma pousada na praia, se tiver praia relativamente perto de onde você mora. Ou, por exemplo, buscar um Airbnb também mais no interior, um Airbnb numa fazenda, num sítio. Tem várias possibilidades aqui que a gente nem pensa e que tem preços bem relevantes. Ou, como eu já mencionei antes também, às vezes até conhecer alguma cidade, alguma capital, alguma coisa que não seja muito longe de onde você mora, que você possa ou pegar uma boa promoção de passagem aérea, ou até mesmo fazer de carro. Vou te dar um exemplo aqui no meu caso, que moro na região de Florianópolis. Eu consigo, por exemplo, de carro ir para Curitiba e visitar Curitiba e passar um fim de semana passeando lá. É uma cidade, não é um passeio nem de natureza, nem um passeio de praia, mas é uma cidade grande que tem bastante atração, bastante coisa legal para fazer e que às vezes a gente não pensa. Outro exemplo, se eu pegar uma boa promoção de passagem aérea, vale a pena eu passar um fim de semana em Porto Alegre, por exemplo, que também é uma cidade grande, que também tem bastante atração, bastante coisa para fazer. E às vezes até para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, se eu conseguir um voo direto. Então você pode começar a pensar nessas possibilidades, não só necessariamente perto da sua cidade, como é o exemplo aqui do tópico, mas coisas que sejam fáceis e rápidas de você se deslocar. Pode ser, inclusive, de avião, que hoje em dia, às vezes, tem promoções de passagem aérea tão boas, que às vezes sai até mais barato do que uma gasolina que você gastaria indo um pouquinho mais longe, tá? Próximo ponto, então, é a gente fazer o orçamento dessas ideias de viagem que a gente tem. Então, parar realmente para ver quanto a gente precisaria despender por cada uma dessas viagens que a gente está pensando, consequentemente, ter essa visão do ano. Então, se eu fosse fazer todas essas viagens que eu quero, isso me custaria no ano X reais, X mil reais, o que quer que seja. E com isso você também consegue, inclusive, perceber se aquilo vai se encaixar na sua situação financeira, se você vai precisar fazer algum ajuste, seja na sua situação financeira, para talvez ter mais dinheiro disponível, ou fazer um reajuste ali realmente nas viagens, distribuir de uma forma diferente, às vezes trocar uma viagem um pouquinho maior por uma outra menor, por exemplo. Enfim, se organizar. E aí, quando você tem o orçamento, você tem clareza disso, né? Então, quando a gente não sabe, muitas vezes quando a gente não sabe o valor, é isso que nos impede de viajar e a gente nem percebe, porque a gente vai no pressuposto de que pode ser mais caro do que a gente imagina, né? Então, como você pode perceber, inclusive tá tudo, quase como se tudo tivesse amarrado. Quase tudo que eu tô falando tá amarrado de alguma forma, então impacta de alguma forma e nos impede de realizar mais viagens se a gente fizer ao contrário, né? Agora, se a gente fizer do jeito ali certinho, dá tudo certo, tá? E aí, o que a gente faz? A gente vai estar colocando no calendário, vai estar mapeando as próximas viagens, vai estar fazendo um orçamento dessas viagens e vai conseguir, então, selecionar o que é possível a gente fazer dentro daquela janela de 1 ano ou um pouco mais. E aí, com isso, a gente se compromete com essas viagens. Você buscou informações que não são difíceis de encontrar, não são demoradas de você descobrir. Então, você montou ali o seu orçamento, tem a tua visão do calendário, vai selecionar, então, o que encaixa na tua situação financeira e beleza, isso aqui tá no meu calendário e eu me comprometo a tentar realizar essas viagens. E aí, o que você faz? Você vai pegar a mais próxima em data, né, a próxima que tem ali na sua lista, e vai começar a olhar realmente o deslocamento, quanto é que vai custar esse deslocamento, as hospedagens, e vai efetivamente fazer as reservas, por exemplo. Claro, né, aqui pensando num cenário onde a gente já efetivamente possa viajar, né? Nesse exato momento a gente ainda não pode, mas pensando a partir do momento que dá para viajar,
você vai lá e se compromete realmente fazendo, então, a organização dos deslocamentos, fazendo as reservas das hospedagens, realizando as compras e pronto. Porque muitas vezes o que está nos impedindo, o que está faltando mesmo para a gente realizar mais viagens é dar esse primeiro passo de se comprometer com a viagem, e não que a gente não tem dinheiro ou que é caro demais. Porque daí quando você não faz esse planejamento, você não faz essa amarração, né, quando você não se compromete com isso, facilmente você vai acabar despendendo o dinheiro com outra coisa. E aí quando você olha lá na frente, eu não tinha dinheiro mesmo, tá tudo bem. Eu não ia conseguir fazer essas viagens porque eu não tinha grana. E talvez não fosse bem assim se você tivesse realmente colocado elas no teu plano ali, na tua fila de coisas para fazer no ano, tá bom? E um último tópico que eu quero trazer aqui nesse guia, é o último, mas ele não é menos importante, é claro, é seguir dicas de economia para viagens. E aqui, tanto no canal do Fórmula de Viagem, quanto no perfil do Instagram, no perfil do Facebook, tem diversas dicas relacionadas à economia em viagem. Então, claro, né? Um fator fundamental para a gente viajar é a gente ter recurso financeiro para isso, né? Infelizmente, não dá para viajar de graça, pelo menos não completamente de graça, né? Então, as viagens custam algum dinheiro. Agora, não seria um cenário muito mais incrível se a gente pudesse viajar mais vezes no ano com o exato mesmo orçamento que a gente tem disponível? O orçamento que a gente estava, muitas vezes, pensando para uma única viagem. Se você usar as técnicas e as dicas de economia e conseguir reduzir o valor daquela única viagem, com essa diferença, você pode fazer mais uma viagem. Não necessariamente do mesmo porte, porque para você gerar uma economia que derrube o valor daquela viagem em 50%, você vai ter que aplicar várias técnicas e talvez mudar ali o teu estilo de viagem. É possível, mas é um pouco mais difícil. Mas com certeza você consegue fazer algum tipo de redução a ponto de realizar uma outra viagem de um cenário um pouco diferente, mas consegue, tá? Por exemplo, você economiza numa viagem internacional maior, uma viagem de férias que você tem, com essa diferença você consegue realizar uma outra viagem para a América do Sul de 5 dias, uma semana. Qual é essa diferença de valor? Uma viagem já viraram 2? Ou ainda, com essa diferença de valor, ao invés de fazer uma viagem para a América do Sul, você quebra em 2 ou 3 para dentro do Brasil. Então, uma viagem já viraram 3 ou 4 viagens no ano. Segue aplicando sempre as técnicas de economia em todas as viagens. A viagem da América do Sul que você realizou com o que sobrou da outra viagem maior, você pode aplicar algumas técnicas de economia. Você vai conseguir economizar e com essa diferença você pode realizar uma outra viagem menorzinha dentro do Brasil. E assim a gente vai desencadeando mais viagens. Então, é planejamento, é se organizar, é botar aquilo bem visual pra gente, né? Pra realmente aquilo virar um plano, fazer parte do que a gente tá esperando para aquele ano, por exemplo. Se organizar financeiramente, sabendo quanto essas viagens podem gastar e o que encaixa e o que não encaixa na nossa rotina. Ter essa clareza também para perceber que não é caro como a gente imagina que é. E, claro, aplicar técnicas e conhecimentos de economia. O planejamento em si, só pelo fato de planejar uma viagem, a gente já consegue economizar. Mas existem técnicas e dicas que eu explico aqui dentro dos conteúdos do Fórmula de Viagem, que com certeza vão gerar economias. E aí, com todo esse pacote, você consegue viajar mais vezes no ano. Sim, consegue viajar mais vezes todos os anos, se você quiser. Você só não vai viajar se você não quiser viajar, tá? Agora, deixa eu te dar uma dica prática, tá? Porque eu quero que você coloque a mão na massa, tá? Então, abre aí no seu computador um Google Agenda, ou pode ser a própria agenda do computador mesmo, ali o calendário do computador, pode ser uma agenda física, o que for melhor pra você, tá? Quero que você faça isso. Como a gente ainda não sabe 100% quando que a gente vai poder voltar a viajar, a gente ainda não tem essa clareza, seja dentro do Brasil ou seja
para o exterior, eu pediria para você pegar essa agenda e olhar para o primeiro trimestre de 2021. Então, de janeiro a março de 2021. E você tente organizar, pensar em alguma viagem, pelo menos uma viagem por mês que você poderia fazer no fim de semana. Tá? Vamos supor que você não sabe se você vai poder tirar férias, né? Costuma ser um período normal entre janeiro e março, muitas pessoas tiram férias, mas você ainda não sabe, não tem problema. Quero que você pense em fins de semana. Pense então em uma viagem por mês, então um fim de semana por mês. Olha ali para o calendário, tenta organizar isso, tenta fugir de alta temporada, como por exemplo carnaval, então tenta fugir do feriadão de carnaval se possível, porque com certeza você vai economizar com isso. E para pesquisar o que tem para fazer próximo da sua cidade. Quais são as atrações? Que outras cidades que eu posso visitar? Ou até às vezes dentro da minha própria cidade. Tem alguma coisa que é mais distante, que valeria a pena eu passar o fim de semana para conhecer aquela parte. Ah, tem praia na minha cidade, mas eu moro bem longe da praia. Será que não vale a pena passar um fim de semana numa casa na praia para curtir aquilo? Então, pensa nisso. Abre o calendário, pensa em possíveis fins de semana no primeiro trimestre de 2021 e pesquisa possíveis passeios, possíveis viagens próximo da sua cidade, então. E aí, o que você vai fazer? Você vai entrar no site do Quanto Custa Viajar, que é um site que nos dá uma noção de custos de viagem. Não é necessariamente assim, uma noção perfeita, mas a gente consegue tirar assim, algumas informações importantes dali para pelo menos ter essa noção do quanto uma viagem pode custar. Procura a cidade, né, a cidade que você pretende visitar. Se você não encontrar a cidade, você pode olhar como base alguma cidade que seja próxima e que tenha no site do Quanto Custa Viajar, que às vezes só delas serem mais próximas geograficamente não vai ter tanta diferença de custo. E ali você vai pegar informações sobre alimentação, quanto é que custa para me alimentar por dia como turista, como é que é custo de hospedagem, passeios, esse tipo de informação tem no site do Quanto Custa Viajar, você consegue isso facilmente. E aí, dessa forma, você vai ter informações sobre 3 possíveis viagens em 3 possíveis fins de semana dentro de 3 meses do ano. Se por alguma razão você não puder fazer todas, porque eu vi que vai sair mais caro do que eu imaginava, seleciona uma, 2, que seja. Faz uma pré-seleção, né? Deixa essa viagem programada no teu calendário, marca ela na tua agenda. Porque aí quando, né, tudo tiver de volta ao normal e a gente puder fazer reservas e compras de coisas de viagem, porque já tá certo que a gente pode fazer, você vai lá e faz as reservas para aquela viagem, se compromete com aquilo, tá? Isso já é um ótimo começo. Como eu falei, é legal a gente ter uma noção de um ano de viagem para se organizar, mas a longo prazo, total. Mas se você começar pegando um período menor, que seja 3 meses, e organizando primeiro aqueles 3 meses, você já vai dar um primeiro passo, você já vai estar se comprometendo um pouco mais com aquelas possíveis viagens, e você pode sair de um ano que você não realizou viagens nenhuma, né? Viagem nenhuma ou poucas viagens, para um ano que você vai fazer mais viagens, tá? Depois eu vou querer saber como é que foi essa experiência de organizar isso, de organizar um pouquinho mais esse calendário e esses custos. Então, se você quiser me contar, eu vou ficar bem feliz de saber como é que foi organizar e descobrir o que tem de legal e diferente para fazer na sua cidade, tá bom? Era isso que eu queria passar para você hoje aqui nesse guia de como viajar mais vezes todos os anos. É um guia simples e um guia prático para que você consiga, então, talvez dobrar a quantidade de viagens que você faça ou aumentar, que seja em 1, 2, 3 viagens, um pouquinho a mais que a gente possa viajar, já nos deixa, né, super feliz, nós viajantes que amamos viajar, tá bom? Quero te agradecer por estar aqui comigo, por me fazer companhia nessa tarde, se você estiver me vendo ao vivo, e também quero te agradecer se você estiver vendo esse vídeo gravado em algum outro momento, tá bom? Um beijo e te vejo na próxima gravação.